exalte a Ele. Isso, exalte a Ele. Mude esse ambiente à sua volta. Mude esse ambiente à sua volta. Abre os seus lábios. Quem sabe é isso que precisa acontecer nesses dias na sua vida. Quem sabe as situações têm calado você, têm impedido você de exaltar e glorificar ao seu Deus. Mas até as suas dificuldades são oportunidades para mostrar o quanto é grande o Deus que você serve. Sim, Jesus, estamos aqui porque nós te amamos, ó Deus. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Por esse momento, ó Deus, especial. Por esse dia de comunhão, de ceia. Por esse dia, ó Deus, estamos aqui como igreja reunidos, ó Deus. Eis aí a tua noiva, Senhor, aquela que aguarda ansiosamente a tua volta. Estamos aqui reunidos, ó Deus, dia após dia nesse lugar, aguardando, Senhor, esse grande dia da tua volta. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Colocamos esse momento diante do Senhor, Pai. Colocamos esse momento diante de Ti. Momento de compartilharmos, ó Deus, do legado que o Senhor nos deixou. Através da revelação do Teu Filho, o apóstolo Paulo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a ceia que alcançou os apóstolos, ela tem nos alcançado, Senhor, dia após dia, e tem nos feito reviver de novo a promessa e acender de novo ela nos nossos corações e acreditar, Senhor, que existe uma ceia preparada, Deus, para a eternidade, onde os salvos se encontrarão contigo, onde aqueles, ó Deus, que permaneceram fiéis até o fim, encontrarão contigo na grande ceia das bodas do Cordeiro. Espírito Santo, traz em nós a consciência da responsabilidade que temos como igreja. Muito obrigado, Pai, por esse terceiro mês desse ano de 2023. Muito obrigado por esse primeiro domingo. Muito obrigado pela ceia que participaremos. Colocamos diante de Ti, Deus. Apresentamos, Senhor, esse momento na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, a partir do verso de número 23. Assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Amém? A palavra do apóstolo Paulo, que continua válida para os dias de hoje. Todas as vezes que nos reunimos para esse momento, para vivermos esse momento, o nosso coração precisa arder de expectativa e esperança na volta do Senhor. A ceia representa a afirmação de alguém que passou por aqui e tudo que fez foi entregar até a última gota do seu sangue por amor à minha vida e à sua. Nós não merecíamos nada disso. Ele não precisava ter feito o que ele fez, mas ele fez, porque ele não olhou nesse momento para as suas falhas e para as minhas, mas ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e como ovelha muda, ferido, ele foi morto. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sepultura não pode detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele vive, a esperança continua viva no Senhor. Porque ele vive, eu continuo crendo e tendo expectativa de que um dia eu estarei com ele. E cada mês o que eu tenho feito, um grande ensaio para no dia grande do Senhor, isso seja simplesmente a eternização de toda a expectativa que o Senhor tem na sua igreja. Então, independente das suas dores, das suas dificuldades, das suas lutas, saiba sempre, o Senhor não está morto, Ele vive. Se Ele vive, há esperança. Ainda, a palavra diz, ainda que uma árvore seja cortada e nela só sobre a raiz, ao cheiro das águas ela brota
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
gente lá que não recebeu. A palavra diz: esperai-vos pelo Todos receberam agora? Aqui ainda tem gente sem receber. Glória a Deus. Faça desse o seu momento com Deus. Agradeça a Ele. Exalte a Ele. Enquanto os instrumentos adoram, faça a sua adoração também. Diga para Ele, quando você é grato por tudo que Ele fez, ninguém faria o que Ele fez. Ele fez porque Ele te amava. Ele te amava. Antes de você existir, Ele já te amava. Pega o seu pão aí o mais alto que você puder. E tendo dado graças, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei em memória de mim. Participemos todos. De semelhante modo, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ele disse: façam isso em memória de mim. Erga o seu cálice e tenha consciência de que assim como o Cordeiro Santo de Deus foi erguido naquele madeiro, foi com um propósito, para que hoje estivéssemos aqui, até que Ele venha. Participemos todos. Coloque o seu cálice aí no seu banco. Libere a sua mão. A sua boca já está liberada. A sua boca já está liberada. Sim. Sim, exalte, exalte. Aplauda Ele e diga: Senhor, eu te amo por tudo. O Senhor fez o que ninguém faria por mim. Exalte a Ele, diga: Senhor, eu te amo. Eu te amo acima de tudo, acima de todas as coisas, das minhas dores, das minhas dificuldades. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Nós vamos dizimar e ofertar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Ó, cometi uma gafe aí. A minha oferta eu vou mandar no Pix, tá bom? Esqueci de pegar o dinheiro. Eu vou mandar no Pix, irmãos. O Ney e Alex, me salva aí. Fala pros irmãos depois se eu mandei ou não, tá? Amém, irmãos? Ó, tá vendo? A tecnologia me ajudou agora. Eu vou ofertar, irmão. Vou ofertar hoje ainda. Antes de dar meia-noite, eu mando a minha oferta lá, tá?
Ô, irmão, de manhã minha esposa me salvou. Não eu vou fazer o Pix. Não, senão minha dívida vai aumentar muito contigo. Isso vai sair muito caro. Sei lá quanto vem aí, 10 vai virar depois 200. É coisa desse tipo, né, irmão? É ou não é? Né, irmãos? Viu, os irmãos estão... Depois eu faço o Pix. Apocalipse. Tem alguns irmãos ainda dizimando e ofertando. Quero esses alguns minutos aí que nos restam. Quero trazer uma palavra para o teu coração, para o meu também. Glória a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 3, verso de número 14. Apocalipse 3, 14. Todos acharam? Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, amém? Assim como teve domingo passado, amém, irmãos? Hoje eu prometo que vocês vão subir, tá? Hoje domingo passado a gente saiu daqui menos insatisfeito, amém, irmãos? E mais inconformado, amém? Teve alguém que brincou assim: pastor, eu nunca vi a fila tão grande para te cumprimentar no final do culto igual domingo passado. Foi, os irmãos estavam querendo me cumprimentar. Aí ainda brincaram assim: não, os inconformados saíram por ali, os insatisfeitos saíram por lá. Mas não foi, né, irmãos? Eu sei que às vezes a gente fica com a fila grande, os irmãos também têm que ir embora para casa. E tem os irmãos que ainda querem conversar com a gente ali na fila. A gente tem que fazer: irmão, anda aí, a fila aí. Os irmãos estão lá atrás parados, os irmãos querem conversar. Aí eu falo: espera, eu vou cumprimentar todo mundo, depois você volta aqui para a gente falar. Amém, irmãos? Mas vamos lá, porque é um desejo da gente cumprimentar vocês, apertar a mão, olhar nos olhos de cada um de vocês, tá bom? Apocalipse 3, verso de número 14. Todos acharam aí? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar com você. Não fique disperso agora. Ore comigo. Pai santo e bendito, muito obrigado por todo esse ambiente gerado aqui, de adoração. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. E agora nós vamos compartilhar a tua palavra,
que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos, para dividir juntas e medulas. A Tua palavra, ó Deus, é poderosa para nos tirar de lugares emocionais e nos transportar para lugares espirituais do reino do Filho do Teu amor. Pai, no nome de Jesus, promove nessa noite algo grandioso nesse lugar, diante de corações que estão aqui, vidas que entraram e passaram por essas portas e que precisam talvez de uma palavra para tirá-los, ó Deus, talvez de um lugar de letargia, de marasmo, de apostasia, ó Deus, de esfriamento. Pai, traz o fogo de Deus através da Tua palavra, reacende chamas nessa noite, nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de encontro, ó Deus, não com uma realidade emocional, mas, ó Deus, com Teu Espírito, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, com a realidade que nos coloca diante do Senhor, face a face, e que nos faz ver a Tua glória, que nos transforma dia após dia um pouco mais, Senhor. No nome de Jesus, promove isso através da Tua palavra, não só aqui, mas através, Senhor, dessa câmera, aqueles que nos ouvem, sejam tocados pelo Senhor, aqueles, ó Deus, que têm sido aprisionados em medos, ó Deus, que eles retornem para um lugar especial no Pai. Pai, eu profetizo isso nessa noite, uma liberação de filhos aprisionados, ó Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante de uma das cartas às igrejas da Ásia, e eu quero começar destacando algo muito importante, que na verdade ele acaba vindo de encontro a cada um de nós, pastores hoje, líderes hoje das igrejas, porque talvez nós estejamos vivendo os últimos momentos aqui nessa terra. Talvez a gente esteja tão próximo da volta de Jesus, com todos esses sinais, com todas essas manifestações, com tudo que a terra tem vivido de cumprimento, de sinais do final de todas as coisas, sabe, do apontamento da volta do Senhor. É claro que isso não traz para a gente a certeza de que Ele vai voltar daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, mas Ele pode voltar daqui a alguns segundos. Assim como quando, na ocasião de Noé, na geração de Noé, muitos não acreditavam que um dilúvio viria. Muitos ali dispersos, com uma realidade de uma sociedade totalmente voltada para o pecado e para os erros, e tendo coisas sendo colocadas no lugar de pessoas, coisas sendo colocadas no lugar de valores e princípios de Deus, e uma geração que se perdeu totalmente nesse devaneio da vida. E talvez a gente esteja vivendo também uma geração como essa, nos dias de hoje, onde se você se levanta para dizer que algo é errado, na verdade você já tem que mudar o teu discurso, porque simplesmente aquilo que sempre foi errado para uma geração lá atrás, hoje tem que ser colocado para a gente como algo que já não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, isso não há problema mais. Então tudo isso é sinal simplesmente de que Jesus está tão perto da gente e que a gente talvez nem imagine isso. E aonde fica a responsabilidade de cada um de nós líderes? A gente, às vezes, irmãos, vem aqui e dá umas varadas na igreja, igual domingo passado, que você vem aqui e dá uma palavra. Você acha que eu queria, que palavra que Deus me desse?
Eu queria que Deus me desse palavras como eu vejo dar para alguns líderes hoje aí. São palavras que atraem as pessoas, faz com que elas desejem ouvir isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente diz algumas coisas aqui que a gente acha que é duro demais. No outro dia eu vim aqui, Deus me deu uma palavra duríssima. E na segunda-feira, eu, ainda pensando em tudo que eu falei para a igreja, em tudo que eu chamei a atenção da igreja aqui, você recebe uma mensagem dizendo o seguinte: pastor, aquela palavra mudou todo o sentido de algo na minha vida. E eu fui atrás de alguém que eu precisava me acertar com ela, e eu me acertei. Então eu quero tirar você do seu lugar de comodidade realmente, para te colocar num lugar de conformidade com Deus, porque o lugar de comodidade nem sempre é um lugar de conformidade. E aqui nos chama a atenção em todas as cartas, todas elas são dirigidas não à igreja, elas são dirigidas ao anjo da igreja. A palavra vai dizer: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está na Imo 54. Então deixa eu te dizer uma coisa, continue orando para que aqui desse altar não tenha covardia, para que você seja ministrado, para que a sua vida seja transformada, porque é só a palavra que pode fazer isso. É muito maravilhoso a gente viver momentos na presença do Senhor, onde a gente voa nas asas do Espírito. Mas é muito bom quando a gente senta e sabe que existe um lugar que está preocupado com aquilo que precisa alimentar a gente e fazer a gente caminhar na direção correta. E nem sempre vai ser aquilo que a gente queria ouvir. Nem sempre. Hoje eu estava falando lá em cima com os homens, porque com esse avivamento da vida de Pedro, foi assunto hoje lá com os homens lá em cima. Quase que o evangelista Diego não consegue concluir o estudo. E aí surgiu a seguinte temática: a igreja, ela desiste muito fácil das pessoas. E talvez parte disso seja uma grande verdade. Mas eu também trouxe uma reflexão para todos que estão ali. Porque existe uma palavra que está sendo liberada pela boca de profetas nesses dias. E se você crê em Deus, você está seguro, como diz 2 Crônicas 20. Mas você prospera quando você crê nos profetas que Deus tem colocado nesses dias, também para falar sobre a sua vida. E há um outro viés diante disso tudo. Há um Deus que está advertindo, através do seu pastor, uma igreja dizendo: olha, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Mas por trás do anjo da igreja, existe também uma igreja que está fluindo em meio a tudo isso. Há uma responsabilidade de um pastor que recebe de Deus a comunicação para poder ministrar sobre a igreja, direcionar ela para esse lugar. Mas o problema é que às vezes a igreja, ela é a noiva imatura, que ela vai e dá uma voltinha com qualquer um. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: existe o Espírito Santo, que Ele é o amigo do noivo. Só vá nos lugares que Ele te levar lá. Sabe, Jesus, quando é conduzido até o deserto, quem conduz Ele? O Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente vai em um monte de lugar que o Espírito Santo não está com a gente, e Ele nem te levou. Pelo contrário, às vezes Ele está gemendo de dor, com gemidos inexprimíveis, olhando para você e dizendo: meu filho está indo para lá. Sabe quando alguém olha para você e diz: o que você está fazendo aqui? E você ainda assim é teimoso e permanece. Eu não estou falando isso de lugares geográficos, de igreja. De repente você é de outra igreja e está aqui. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de lugares em Deus que você vai e Ele faz com que você permaneça nele.
em qualquer circunstância. E aí, o que eu coloquei hoje para as pessoas que estavam ali e para vocês agora aqui também? O mesmo lugar onde foi colocada a parábola da ovelha perdida, onde ela se perde. E aí, o pastor vai atrás dela, também fala do filho pródigo. O mesmo Deus que olha uma ovelha perdida indo embora e ele vai atrás, resgata ela e traz de volta, é o mesmo Deus que olha um filho indo embora da igreja e ele deixa ir. Porque tem gente que se perdeu, mas tem gente que está de pirraça. E Deus não tem prazer na pirraça. Posso ouvir um amém? E a igreja de Laodiceia é uma igreja linda e maravilhosa, igual a igreja Imo Terra Boa. Um povo maravilhoso, um povo abençoadíssimo. Viu? Isso, você é. Mas é um povo que não está entendendo um monte de coisas. Porque eu vou te dizer o seguinte, a advertência vem para o pastor dessa igreja. Mas o que essa igreja de Laodiceia podia ser para a sociedade, não dependia só do seu pastor. Dependia do seu pastor estar atento para ouvir a voz de Deus. Você vem aqui, é ensinado, é ministrado, mas eu não tenho controle e domínio com o que você faz com a sua vida quando você sai daqui. E o que você faz quando você sai daqui pode ser determinante para que o vizinho da sua rua, que não é cristão ainda, olhe para você e diga: vai ali alguém que é fiel ao Senhor, que não tem negado a fé, é alguém que eu posso seguir. É alguém que eu posso seguir os passos dele. Ele sabe para onde ele está indo. Ele tem convicção de quem ele é em Deus. E o que nos torna isso? O que nos torna essa igreja? Primeiro, o que nos torna isso é a proximidade com Deus, é o relacionamento com Deus, é a abertura que a gente dá para Deus. E esse texto ele fala de tudo isso. Mas uma coisa também que nos torna vulneráveis para que isso não aconteça, também é uma porta que se fecha na nossa vida, onde o relacionamento, quando não é intenso e a gente não flui disso que a gente precisa fluir, e aí a gente acaba sendo um empecilho para que outras pessoas venham. Por isso que João Batista precisa se levantar de novo nessa geração, porque a geração de reclamão, de insatisfeito, precisa ser transformada em uma geração de pessoas inconformadas. Quando você olhar alguém aqui em cima, que sobe aqui e está na rua fazendo um monte de besteira, eu estou aqui, conta para mim. Pastor, eu não quero ser fofoqueiro, não. Você é fofoqueiro quando você sai por aí falando para todo mundo. Rapaz, você não tem noção. Fulano está lá na igreja, ele toca, ele dança, ele canta lá e está na rua fazendo barbaridade. Isso sim é fofoca. Agora, quando você vem aqui e denuncia para quem pode curar ele, para quem pode ir lá e colocar a mão sobre ele, ministrar sobre ele e dizer: olha, a partir de hoje você está em disciplina, você não pode, meu irmão, você está ficando doente, você vai morrer. Então, a mesma carta ao anjo da igreja, ela também é direcionada à igreja. Assim como o pastor tem uma responsabilidade de fluir naquilo que Deus traz sobre a vida da igreja, a igreja também tem que ser resposta para essa geração que tanto precisa de Deus. Essa geração não precisa de alguém que mostre para eles o que é certo e o que é errado, porque tem gente que está fazendo errado e ele sabe que está fazendo errado. Essa geração precisa de alguém que queime de amor pelo Senhor, que seja para eles como um exemplo, irmãos, que seja para eles como alguém que está se colocando na brecha. Não, cara, esse cara não desiste. Sabe quando alguém olha para você e diz: eu não desisti,
porque você, em meio a tuas dificuldades, você não desistiu. Eu estou de pé porque eu tenho olhado para a sua firmeza em Deus. Eu tenho olhado para você permanecendo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Timóteo, olha para o exemplo da tua mãe Eunice e da tua avó Loide. Mulheres de Deus que não negaram a fé, que têm prevalecido e têm permanecido. O problema que a gente, às vezes, a gente quer olhar para o que falha, para o que para. Não olha para quem para, olha para quem continua. Para quem você vai olhar para quem está seguindo em frente e não parou. Sim ou não? Se eu olhar para quem parou, eu vou parar também? Ah, parou. Deixou de ser exemplo para mim. Eu só vou olhar para quem continua. Vou guardar, talvez, tudo de bom que aquela pessoa foi e viveu. Mas é o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, orai pelos vossos líderes e imitai os seus exemplos, segundo o fim da vida que tiveram. Então não é quem começa bem. A Bíblia não fala de quem começa bem. A Bíblia fala de quem termina bem. Porque quem começa bem não fez mais do que obrigação. A gente tem que começar bem. Mas o segredo está em permanecer até o final e terminar bem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora estão preparadas para mim a coroa da vida eterna, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? A gente olha para o final de todas as coisas. A gente olha como vai ser o final da nossa vida. Amém, irmãos? Se eu algum dia parar na minha caminhada, acabou. O meu exemplo foi até ali, você não pode mais olhar para mim. A partir desse momento você tem que olhar para outro que está continuando, aquele que está seguindo em frente, permanecendo, é para esse que você olha. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que inspira cuidado. O mesmo cuidado talvez que essa igreja precisa ter. Por que essa igreja precisa ter cuidado? Como qualquer uma outra. Porque a gente vai crescendo, a gente vai sendo abençoado, Deus vai fazendo a gente entrar em lugares que a gente nunca imaginou entrar, Ele vai nos propiciando conquistas que a gente nunca achou que teria, e é o mesmo cenário da igreja de Laodiceia, e Deus vai trabalhar com a igreja de Laodiceia exatamente no seu crescimento e na sua prosperidade, naquilo que ela acaba possuindo, naquilo que ela acaba conquistando. A gente está falando de uma igreja que tinha a lã mais cara, uma ovelha que dava uma lã negra, que era caríssima. É a igreja de Laodiceia. Mas Deus olha para ela e fala: você é pobre, cego e nu. Está falando de uma igreja que era o centro financeiro da Europa naquela ocasião, uma igreja próspera, cheia de bens materiais, cheia de conquista, um colírio medicinal que era vendido sei lá por quanto, onde as pessoas procuravam ali, e ele está dizendo: olha, você é cego. Você imagina um lugar que tinha a possibilidade de ajudar pessoas no tratamento oftalmológico e pessoas serem curadas na sua visão, e Deus olha para ela e diz: você está cega. Mas por que ela estava cega? E eu quero terminar aqui, a hora passou rápido. Por que ela estava cega? Porque ela caiu num lugar que muitos de nós caímos ao longo da nossa vida. Quem já falou aqui algum dia que estava frio? Eu não vi que ninguém fala assim: eu estou frio.
Normalmente a gente fala assim: ah, eu estou desanimado. Desanimado é o mais ou menos. Desanimado é o morno. E a palavra para a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha tudo, tinha posses, tinha condições financeiras, mas é uma igreja que Deus está dizendo o seguinte: quem me dera se vocês estivessem frio ou quente. Deus não tem problema com quem está frio, e muito menos com quem está quente. Quem está quente é o prazer maior de Deus. Quando alguém está queimando, sabe? Jesus, ele chegou aqui nessa terra, e aquela geração daquele momento estava clamando por um avivamento, pela vinda do Messias. E ele olha para eles: olha, quem disse para vocês que eu vim trazer paz? Eu vim trazer dissensão. Agora estarão divididos pai, mãe, irmão, irmãs, sogra e nora. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. E como eu queria que vocês já estivessem queimando. O que ele estava dizendo? Eu queria que vocês estivessem com fogo de Deus em vocês, para queimar tudo que é palha, tudo que é removível, tudo aquilo que o fogo precisa consumir na vida de vocês, tudo aquilo que prende vocês nesse lugar. E a igreja de Laodiceia é essa igreja. E a gente não pode ser nesses dias a igreja de Laodiceia. A gente não pode deixar que as conquistas, que as coisas que vêm, tomem o lugar da presença de Deus em nós. Essa igreja amanhã, ela pode ficar com 5.000 membros. Essa igreja precisa que o Espírito Santo continue sendo o pastor dela, o amigo dela. Ele precisa ser o dono desse lugar. Essa igreja, ela precisa rasgar todos os dias os protocolos de culto. Programamos um culto, mas se o Espírito Santo quiser vir e fazer tudo diferente, Ele é o dono desse lugar. E as conquistas fazem com que a gente fique com protocolos diante do Senhor. E esse é o meu maior medo. Pastor, você tem medo do crescimento? Tenho. O único medo que eu tenho do crescimento é que a igreja se torne uma igreja muito mais voltada para aquilo que ela está conquistando, do que para aquilo que ela nunca pode perder na vida dela, que é a essência da presença de Deus, da manifestação dEle. Eu quero entrar aqui e sentir a presença em todos os cultos. Eu quero entrar aqui e continuar sendo simples como Jesus, amando as pessoas, tendo contato com cada uma delas, visitando, indo na sua casa, sentando no chão e sentando no sofá do mais chique, daquele que você empurra, o negócio abre, você quase deita na cama. Porque isso é a simplicidade do Evangelho. E a gente está perdendo isso nesses dias. Quantos pastores, eu não estou julgando nenhum, mas quantos pastores já não visitam mais o rebanho? Não conhecem o estado das suas ovelhas? Quando você vai lá, e aí você senta, você quer ver os teus problemas acabarem? Quem quer que os problemas da vida acabem? Levanta a mão. Ué, não querem não, irmãos? Estou te dando uma oportunidade. Quem quer? Levanta a mão assim bem alto. Quer que o problema da tua vida acabe? Vem para cá domingo, 2h da tarde, faz visita comigo. Você vai sentar e vai chorar com pessoas. Você vai sentar com pessoas que acabaram de perder um filho, mas continuam amando o Senhor e dizendo: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vai visitar comigo pessoas que estão com câncer e continuam acreditando que Deus é o Senhor da cura. Você vai ver pessoas que tiveram um filho perdido por uma doença, mas vem aqui e canta: Deus é o Deus da cura. Creio que Tu és a cura. Aí você vai ver que teus problemas ficam pequenos. Mas quando a gente começa a ter muitas conquistas na nossa vida, a gente vai deixando para trás aquilo de mais especial que a gente já conquistou, ou que na verdade o Senhor Jesus já conquistou para nós.
que é a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Você imagina a igreja de Laodiceia abastada, rica, cheia de posse, cheia de coisas maravilhosas na vida dela. Mas é uma igreja que Deus fala para ela: você é miserável, pobre e nu. Você já parou para pensar Deus chegando para a gente hoje, dizendo assim: Imo, terra boa, vocês são pobres, cegos e nu. E por que ele fala isso para essa igreja? Por que ele vai olhar para a igreja de Laodiceia e encontrar isso? Porque Laodiceia é uma igreja que está nem frio e nem quente. Nem frio e nem quente. Esses são os irmãos quentes? Que quentura de vocês, pelo amor de Deus. Esses são os irmãos morno. Era assim, Laodiceia. Nem quente e nem frio. Aí Deus diz assim: por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque o frio, Deus tem poder através do Espírito de aquecer. O quente, ele tem o poder de manter. Mas o morno é aquele que não se manifesta. Sabe? É aquele que diz assim: eu tô levando a vida. Não leve a vida. Se levante hoje para viver diferente com o Senhor. Sabe por que eu estou aqui? Tem gente que quer saber de mim qual o segredo, por que eu permaneci diante de tantas lutas que eu vivi ao longo de toda a minha caminhada na presença de Deus. E não foi só aqui nessa igreja. Desde que eu aceitei o Senhor, eu vivo lutas dia após dia, lutas e batalhas na minha vida. Então por que você permaneceu? Porque em todo momento eu estou lutando para não estar frio e nem morno, mas permanecer com o meu coração aquecido no Senhor. E todas as vezes que o esfriamento bateu, eu corri sempre para o Senhor: Senhor, Tu está vendo como é que eu estou? Eu preciso. Como eu preciso. Quantas vezes, meu irmão, já cheguei aqui na igreja quebrado. E aí aqui, pelo simples fato de eu dizer para o Senhor: Senhor, eu estou quebrado. E Deus me revestiu de uma força tão grande. E eu consegui subir aqui e abençoar a sua vida e ministrar sobre você. E a minha dor já não existe mais. Mas o que é isso? Isso é alguém que entende que ele não pode ser forte o tempo todo, que ele precisa dizer para o Senhor. Qual é a frase de maior coragem de alguém? Sabe qual é a frase de maior coragem de alguém? O mais corajoso, ele libera, sabe que frase? Pessoal, pode subir o Ministério de Louvor, cadê, pessoal? Sabe qual é a frase de mais coragem que a gente pode dizer? Eu preciso de ajuda. Foi o que Elias não teve coragem de dizer. Elias deu todas as desculpas para Deus. Mas deixa eu te dizer, para de se fazer de forte, quando na verdade você tem que dizer para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo, eu não tenho força para isso, eu não consigo sustentar isso. Deus não vai ao teu encontro quando você está morno, Ele vai ao teu encontro quando você diz para Ele o seguinte: eu não estou conseguindo. E aí sabe o que isso revela na igreja de Laodiceia? Revela uma igreja que está cheia de conquista, mas existe alguém que está do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta da igreja e dizendo: ninguém me deixa entrar. Cuidado com o que você conquista, porque às vezes isso pode interferir até a porta abrir. Já viu
lugar que tem um monte de tranqueira, você vai tentar abrir a porta, e aí a porta trava. Alguém aqui já viu isso? A porta trava, não abre a porta, fica, sabe, uma brechinha para a porta abrir, e você não consegue entrar lá. Por quê? Porque tem tanta coisa ali para ser tirada, que a porta não abre. Isso aconteceu com Laodiceia. Laodiceia começou a colocar tantas coisas no lugar de Deus, que agora o Senhor quer entrar nessa igreja, mas Ele está do lado de fora. Como que eu queria que você estivesse frio ou quente, mas você está morno. Mornidão é um estado da nossa vida em que a gente acha que está tudo bem, que a gente não precisa, mas esse é o estado da urgência de Deus. A gente precisa sair dele. Ou você diz: Senhor, eu preciso que você venha ao meu encontro. Ou então você aquece o teu coração para viver as coisas de Deus. Mas não seja como Laodiceia. Frio, quente e morno. Morno está onde? No meio. Morno são aqueles da indecisão. Lembra do vale? Vale da decisão. Às vezes, Deus coloca a gente diante de situações em que a gente precisa decidir. E Deus está dizendo para Laodiceia: existem coisas que substituíram a minha presença. Quem não precisa de um Deus que cure? Laodiceia tinha um colírio maravilhoso, medicinal. Quem não precisa de uma lã de um valor inestimável? Laodiceia tinha. Mas só que Laodiceia deixou de ter a presença de Jesus naquele lugar. E ele está assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu te dizer, são dias em que a igreja precisa fazer o seguinte. Escute isso agora. São dias em que a igreja precisa tirar as fechaduras, deixar a porta livre e, se for possível, arranque a porta para que ele não precise nem bater. Calabandara Chara Mana Súbia, para que ele chegue e ele entre e ele vá ao teu encontro, porque talvez você precise entender isso. Talvez você precise nesses dias viver experiências desse jeito, em que você vá de novo para esses lugares de intimidade, de relacionamento, em que você não se preocupa mais com o que vão pensar de você, em que você vem, se tiver que vir ajoelhar diante do altar, tiver que se derramar diante do Senhor. São os lugares em Deus em que a gente não se preocupa mais com quem está olhando para a gente. É o estado de letargia, de marasmo, onde a gente está morno. E talvez você esteja assim. Eu quero orar por você. Se você tem consciência disso, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Um lugar em que a gente não consegue mais se desprender dele. Aleluia. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a
gente está desviado dentro da casa do Pai. O nosso coração não queima mais. Deus está te chamando para um avivamento na sua vida, por um tempo novo, de porta aberta, sabe? De uma porta de intimidade aberta para você, para um relacionamento restaurado. Calabandara Chara Manassúbia. Vem, Espírito Santo. Eu me apaixonar. Queima, Senhor, todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Eu quero desafiar você. Você que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Sabe, feche seus olhos. Você que é da igreja aqui, feche seus olhos. Interceda por isso. A gente vai acostumando a ficar morno. A gente vai acostumando a vir na igreja aos domingos. E a igreja não é um lugar que a gente vem quando a gente não tem mais nada para fazer. A igreja é um lugar para a gente ser transformado pelo Senhor. E talvez você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Ou de repente está exatamente nessa situação. Você está morno. Você não está frio e nem quente. Hoje é dia para você restabelecer a sua caminhada com o Senhor. Quero orar por você. Já existe uma pessoa que está restabelecendo sua caminhada. Já existe a segunda pessoa que está restabelecendo sua caminhada com o Senhor. Sai do seu lugar. Se você estiver no seu lugar e algo estiver prendendo você para tomar essa decisão, não deixe a vaidade entrar no teu coração. O pior estado que alguém pode estar. Bem baixinho, bem baixinho. O estado de mornidão é o pior estado que alguém pode estar. Em um relacionamento, quando alguém está frio, é perceptível. Quando alguém está quente, é perceptível. Mas quando alguém está morno, se torna imperceptível. E às vezes, a mornidão vai se tornando algo comum e normal na nossa vida. Nós vamos nos acostumando. E Deus não quer que você se acostume com isso. Ele quer que o seu coração permaneça aceso. Ele quer que você continue com a sua lamparina acesa. É assim que Ele quer você. Por isso, se você está aqui, meu irmão e minha irmã, e você tem estado dessa forma, morno na presença do Senhor, não endureça o teu coração. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, eu quero liberar essa palavra de oração sobre a sua vida.
declarar um tempo de comunhão, de relacionamento, um tempo de coisas novas na sua vida, um tempo de um fluir novo de Deus sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por essas vidas aqui. Eu oro para que o Senhor restabeleça a caminhada dos teus filhos. Eu oro a Deus para que algo novo da tua parte se estabeleça. Senhor, em nome de Jesus, eles vieram aqui, eles deram um passo, vindo à frente, vindo, Senhor, diante do teu altar. Por isso, Deus, toca no coração deles, ministra, Deus, fala para eles o quanto eles são especiais para o Senhor. Pai, derrama sobre eles o teu amor, toca eles, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, que o teu amor, Senhor, seja derramado sobre os teus filhos. Espírito Santo, toma cada uma dessas vidas aqui nas tuas mãos. O Senhor conhece esses corações, o Senhor sabe da necessidade de cada um deles. Por isso, Deus, nós os abençoamos, nós nos alegramos, ó Deus, pelos teus filhos, pela decisão, ó Deus, de um passo na tua direção. E eu sei, Senhor, que o Senhor está dando outros passos também em direção aos teus filhos. Senhor, que essa noite seja uma noite de portas abertas, de relacionamento, de intimidade. Ó Deus, que o teu amor os alcance de uma forma especial, que sejam supridas as suas carências, ó Deus, e que o teu amor seja derramado em cada um desses corações. Pai, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus.